If I was young, I'd flee. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar regência verbal e vamos trabalhar com alguns verbos que causam muito incômodo na gente em várias situações. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é regência. Regência, gente, é uma relação de dependência entre o verbo e o seu complemento, ou entre o verbo e os adjuntos adverbiais. Veja bem, alguns verbos, eles necessitam de complementos, outros não. Nesses dois casos, verbo gostar e verbo ler, eles necessitam de complemento. Nós chamamos esses verbos de verbos transitivos. Eu gosto de você. Veja bem, o verbo gostar, ele é transitivo porque ele necessita de um complemento para fazer sentido. E ele é indireto porque ao mesmo tempo que ele solicita um complemento, ele também solicita a preposição de para se ligar a esse complemento, que é o nosso objeto indireto. Então veja, essa relação de dependência entre o gostar, que é um verbo transitivo indireto, ao seu complemento de você, que é um objeto indireto, ela funciona por meio da preposição de, solicitada pelo verbo. O verbo ler é também um verbo transitivo, porque ele necessita de um complemento para que ele possa fazer sentido. Ele é direto, porque ele não vai solicitar uma preposição para se ligar ao seu objeto direto. É importante que a gente saiba esse tipo de relação de dependência entre os verbos transitivos para que a gente entenda que cada verbo ele vai ter uma exigência diferente em relação às preposições que vão ligar este verbo ao seu complemento ou este verbo aos seus adjuntos adverbiais. Verbo chegar. O verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento para poder fazer sentido. Quem chega, chega. Quem vai, vai. Quem dorme, dorme. Quem sonha, sonha. São verbos que não precisam de complemento para fazer sentido. Aqui dentro desse contexto, nós temos uma informação adicional ao cartório. Eu cheguei ao cartório. Ao cartório é um lugar, é uma informação adicional. Ou seja, o que acontece com este termo regente? Este termo regente, para se ligar ao adjunto adverbial de lugar, ele solicita a preposição a. Ou seja, este verbo intransitivo, para se ligar a essa informação adicional de lugar, ele exige a preposição a. Quem chega, chega aqui a algum lugar dentro deste contexto. Então, o verbo chegar, ele, para se ligar ao adjunto adverbial de lugar, ele exige a preposição a. Assim como o verbo ir. O verbo ir, para se ligar ao adjunto adverbial de lugar, para se ligar a uma informação adicional, ele exige a preposição a. Muito bem, continuando com os verbos intransitivos, nós vamos falar um pouquinho do verbo ir. O verbo ir, ele é um verbo que, para se ligar ao seu adjunto adverbial, ele solicita a preposição a. No caso, nós temos aqui ao clube, que é um adjunto adverbial de lugar. Veja como se faz essa regência do verbo ir com adjunto adverbial de lugar. Eu fui ao clube, verbo ir. Eu vou ao clube, verbo ir. Eu irei ao clube, verbo ir. O verbo ir, ele solicita a preposição a. Eu não poderia, por exemplo, falar eu fui no clube. Está errado.
Eu vou no clube. Está errado. Eu irei no clube. Está errado. O mesmo ocorre em circunstâncias muito comuns, como por exemplo, professora, deixe eu ir no banheiro. Está errado. Deixe eu ir ao banheiro. Porque quem vai a algum lugar. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos estudar a regência do verbo assistir. Esse verbo, ele apresenta várias regências. Isso porque, dentro de um determinado contexto, ele apresenta ou pode apresentar uma semântica diferente. Então, por exemplo, se eu falo, eu assisto ao filme, o verbo assistir, ele foi apresentado aqui no sentido de ver. Sendo assim, o verbo assistir, ele vai solicitar uma preposição, tornando-se um verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Para se ligar ao seu objeto indireto, esse verbo transitivo indireto, que é um termo regente, ou seja, esse verbo transitivo indireto, que é um termo que vai reger a preposição, ou seja, é um verbo que vai solicitar a preposição, ele vai reger essa preposição para se ligar ao termo regido, ou seja, para se ligar ao objeto indireto que vai complementar a ideia desse verbo. Muito bem, o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, em contextos em que o verbo assistir ele está no sentido de ajudar, ele terá a regência de verbo transitivo direto e ele não solicitará nenhum tipo de preposição. Por exemplo, o enfermeiro assistiu o doente. O enfermeiro prestou assistência ou ajudou o doente. Ou seja, o verbo assistir aqui, sendo transitivo direto, ele não solicitará nenhuma preposição. Outro caso, o verbo assistir, no sentido de morar, ele se apresentará como um verbo intransitivo. Por exemplo, eu assisto em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Nesse sentido, este verbo, para se ligar ao seu adjunto adverbial de lugar, ele solicitará a preposição em. Eu assisto na cidade de São Paulo, ou eu assisto em São Paulo, ou eu assisto no interior. Isto no sentido de morar, de ter residência em algum local. Mais uma semântica do verbo assistir. Veja, o direito de tirar as dúvidas assiste ao aluno. Aqui, o verbo assistir, ele foi empregado com a semântica de caber, de atribuir. Veja, o direito de tirar as dúvidas cabe ao aluno. Quando este verbo ele for apresentado com a semântica de caber ou de atribuir, esse termo regente, ele será um verbo transitivo indireto, ele vai ter a regência de verbo transitivo indireto. E esse termo regente, para se ligar ao seu termo regido, objeto indireto, ele vai solicitar a preposição a. Então, toda vez que o verbo assistir for empregado no sentido de caber ou de atribuir, ele terá a regência de transitivo indireto e esse termo regente ele se ligará ao seu termo regido por meio da preposição a. Muito bem, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a regência do verbo esquecer e do verbo lembrar. Os dois verbos, eles apresentam a mesma regência. Eles são verbos transitivos direto. Quem esquece, esquece algo ou alguém.
Quem lembra, lembra algo ou alguém. Eu esqueci o casaco. Correto. O grande erro e um erro comum que ocorre geralmente na oralidade e também na escrita é acontecer isso aqui. Eu esqueci do casaco. Errado. Por quê? Se eu quiser usar esse verbo como verbo transitivo indireto, eu posso. Eu posso falar eu esqueci do casaco desde que eu torne este verbo pronominal, ou seja, eu o acompanhe com o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu me esqueci do casaco. O mesmo acontece com o verbo lembrar. Eu lembrei o casaco ou eu me lembrei do casaco. Essas construções errôneas que nós estamos acostumados a ouvir e muitas vezes usamos de eu esqueci do casaco é pela falta de conhecimento ou de aplicação deste pronome antes do verbo. Então, veja, quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa ou alguém. O mesmo vale para o verbo lembrar. O verbo namorar. O verbo namorar, ele pode apresentar dois tipos de regência. Veja, eu namoro o Gustavo há muitos anos. Dentro deste contexto, a regência do verbo namorar foi de verbo transitivo direto. Agora, eu namoro em segredo. Dentro deste contexto, o verbo namorar foi apresentado como verbo intransitivo. Veja no primeiro caso. Eu namoro o Gustavo há muitos anos. O termo regente, namorar, para se ligar ao termo regido, objeto direto, o Gustavo, ele não solicitou nenhum tipo de preposição. Ou seja, quem namora, namora alguém. Eu namoro o Gustavo, eu namoro o rapaz, eu namoro o Rafael. Isso quer dizer que, se o verbo namorar, dentro desse contexto, é um verbo transitivo direto, está errado nós falarmos eu namoro com o Gustavo. Por quê? Porque este verbo, este termo regente, não exige preposição. Agora, este verbo também, aqui dentro de outro contexto, ele apresenta uma outra regência. Veja, eu namoro em segredo. Aqui ele é um verbo intransitivo. Em segredo é o modo como se namora. O verbo intransitivo aqui, esse termo regente, para se ligar ao adjunto adverbial de modo, ele solicitou a preposição em. Então, é importante que a gente fique atento que o verbo namorar, ele pode ser utilizado em contextos como verbo intransitivo e como verbo transitivo direto. Gente, o verbo preferir é o verbo transitivo direto e indireto. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de utilizar este verbo, cuidado com a regência dele. Por quê? Porque quem prefere, prefere algo a alguma coisa. É muito comum nós ouvirmos algumas construções como eu prefiro mais isso do que aquilo. Veja, quem prefere, subentende-se que prefere mais. Então, este verbo, ele é um verbo transitivo direto. Eu prefiro isso, eu prefiro futebol, né? E indireto, a isso, a basquete. Veja, quando eu digo eu prefiro futebol, eu estou aqui falando que este termo regente, ele não solicita nenhuma
preposição ao termo regido futebol, mas solicita uma preposição específica ao termo regido objeto indireto a basquete. Por quê? Também é muito comum ouvirmos: eu prefiro futebol do que basquete. Neste caso aqui, o termo regente, ele solicitou a preposição a para se ligar ao seu objeto indireto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa construção, com essa regência do verbo preferir. Por quê? Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Verbos simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos. Veja, meu pai simpatizou com o meu namorado. Quem simpatiza ou quem antipatiza, simpatiza e antipatiza com alguma coisa ou com alguém. E eles solicitarão a preposição com para se ligar aos seus objetos. O que acontece aqui? Acontece que muitas pessoas utilizam esses verbos como pronominais. Por exemplo, meu pai se simpatizou com o meu namorado. Ou eu me simpatizei com ela. Está errado. Os verbos simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos e não são pronominais. Eles são apresentados como verbos transitivos indiretos que exigem a preposição com para se ligar aos seus objetos e não podem ser usados como verbos pronominais. Eu me antipatizei com essa matéria. Está errado. Eu antipatizei com essa matéria. Eu simpatizei com os meus alunos. Bastante cuidado. O verbo lembrar e esquecer podem aparecer como pronominais, como nós já vimos, mas os verbos simpatizar e antipatizar não podem. Muito bem, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas, né? E vamos então aprender agora regência nominal.